E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer uma revisãozinha sobre os modelos atômicos. Vocês já viram uma videoaula antes de sair de férias e depois aí vocês fizeram um trabalho também sobre os modelos atômicos e também fizeram exercícios. Então, eu estou aqui para retomar esse tema com vocês. Eu farei essa aula em duas partes para não ficar muito longa. Então, primeiro eu vou tratar dos modelos de Dalton e de Thomson. Depois disso, eu vou tratar dos modelos de Rutherford e Bohr, tá? Que são modelos aí unidos. Então, vamos lá. A gente viu que antes de tudo, que tudo é formado por matéria, ok? Matéria, tudo aquilo que tem massa, que ocupa lugar no espaço. E aí, isso ficou na cabeça de alguns cientistas. Olha, eu tenho a matéria, matéria é tudo aquilo que tem massa, que ocupa lugar no espaço, mas do que a matéria foi feita? Do que essa matéria é feita? Então, primeira pergunta, o que é um átomo, tá? Do que essa matéria é feita? Então, os primeiros cientistas a proporem do que a matéria era feita foram Demócrito e Leucipo, tá? Eles defendiam que a ideia de que a matéria era composta por minúsculas partículas que não poderiam ser divididas mais. E aí, então, a essas partículas, eles deram o nome de átomo. Átomo significa aquilo que não pode ser dividido. Então, se você pegar a origem da palavra, né, o A significa não e o tomo significa divisão. Então, átomo significa não divisão, aquilo que não pode mais ser dividido. E essa teoria, ela foi baseada apenas na intuição e na lógica, não tinha embasamento científico, tá? Então, as primeiras ideias sobre a constituição da matéria foram a 400 anos antes de Cristo, por Leucipo e Demócrito, né, o princípio da divisibilidade, origem da palavra átomo, em grego significa indivisível, e 350 anos antes de Cristo, Aristóteles, com a teoria dos 4 elementos, tá? Mas isso aí é só uma introduçãozinha para vocês, para falar que este modelo ele não tem base científica, tá, pessoal? Feito isso, então, nós temos o modelo de Dalton. Então, quando falamos de átomo, logo nos vem à mente os diferentes modelos atômicos propostos ao longo da história da ciência. Os filósofos gregos, primeiramente, propuseram a ideia de que a matéria era formada por partículas bem pequenas e que essas partículas eram indivisíveis. Essas partículas, então, foram denominadas de átomos. Embora tenha ficado por muito tempo no esquecimento, a ideia de átomo, ou melhor, a ideia da existência de uma partícula que fosse indivisível, reapareceu nos estudos realizados sobre reações químicas do século XIX. Com a finalidade de explicar alguns fatos experimentais observados nas reações químicas, no ano de 1808, o cientista Dalton introduziu a ideia de que todo e qualquer tipo de matéria seria formado então por partículas indivisíveis denominadas de átomo. Com o passar dos tempos, os estudos ficaram cada vez mais profundos na busca de uma explicação concreta, um modelo atômico útil, pois um modelo só é útil enquanto explica de forma correta determinado fenômeno ou experimento sem entrar em conflito com a experiência anteriormente realizada. Então, o que Dalton fez? Então, em 1808, Dalton ele propôs que a matéria então era formada sim por pequenas partículas indivisíveis e indestrutíveis, chamadas de átomos. Esses átomos eram partículas maciças e neutras. Cada tipo de átomo seria de determinado tamanho para Dalton, tá, pessoal? Então, foi isso que Dalton fez. Então, o modelo de Dalton, ele ficou conhecido como o modelo bola de bilhar, porque você tinha ali algo bem pequeno mesmo, que não poderia ser dividido. Ele era indestrutível, maciço e possuía
carga neutra. Ok, pessoal? Então, foi isso que Dalton fez. Foi o primeiro a propor um modelo que ficou conhecido aí no mundo científico, dentro de vários modelos, tá? Depois de Dalton, nós temos aí, então, o modelo atômico de Thomson. Então, o modelo atômico de Thomson, ele foi proposto em 1898. Após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, ele derrubou então a teoria da indivisibilidade do átomo proposta por Dalton. Então, Thomson, a partir de seu modelo, confirmou e provou a existência de elétrons, partículas com carga elétrica negativa no átomo, ou seja, o átomo possui partículas subatômicas. Então, aí, nesse ponto, com a descoberta de um elétron, Thomson, ele quebrou o princípio, então, a teoria da indivisibilidade proposta por Dalton. Então, isso tudo aconteceu no início do século XX, a descoberta da elétron, natureza da luz, eletromagnetismo e radioatividade. O modelo de Dalton, então, já não era mais capaz de explicar tais fenômenos. Então, veio Thomson e, com uma série de estudos e experimentos, ele derrubou essa teoria da indivisibilidade de Dalton. Então, Thomson, ele realizou uma série de experiências utilizando tubo de raios catódicos, que são tubos semelhantes a tubos existentes no interior dos televisores, também conhecido como ampola de Crookes. Seus experimentos comprovaram, então, a existência de carga elétrica na matéria. Então, aí eu tenho uma imagem com um tubo de raios catódicos, e aí ele fez um experimento que eu vou explicar para vocês agora como que aconteceu. Então, Thomson, ele propôs no seu modelo atômico, tendo como base várias descobertas relacionadas à radioatividade e ao tubo de raios catódicos, que é a imagem que vocês estão vendo aí. Então, o que ele fez? Quando colocou um gás lá dentro, né? Quando um gás rarefeito em baixa pressão é submetido a uma alta tensão elétrica, produz um feixe de luz. E esse feixe de luz é composto por cargas elétricas, que parte do cátodo, que é o polo negativo, em direção ao ânodo, que é o polo positivo. Com esse experimento, então, Thomson chegou à conclusão de que, quando os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, seus elétrons eram arrancados e direcionados até uma placa positiva. Então, vocês têm que ter ideia que nós temos dois polos, como se fosse uma pilha, um polo negativo e um polo positivo. O polo negativo, ele era denominado de cátodo e o polo positivo denominado de ânodo. Então, com essa observação com o feixe de luz, o que o Thomson fez? Ele tirou algumas conclusões. Então, quais eram essas conclusões e considerações propostas pelo modelo atômico de Thomson? Então, com os experimentos realizados com o tubo de raios catódicos, Thomson propôs sua interpretação de como seria o átomo e sua constituição. Então, o átomo, para Thomson, seria uma esfera, mas não maciça, como propunha o modelo atômico de Dalton. O átomo é neutro, já que toda matéria é neutro, isso aí já propunha o modelo de Dalton. Como o átomo apresenta elétrons que possuem cargas negativas, logo deve apresentar partículas positivas para que a carga final seja nula, ok? Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo, podendo ser transferidos para outro átomo em determinadas condições. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de cargas positivas, onde estariam distribuídos elétrons que possuem carga negativa. Associou seu modelo a um pudim de passas, tá? A quais as passas representam, então, os elétrons. Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos
pela esfera, tá, pessoal? Então, devido a essa carga, ocorria uma repulsão mútua. Então, aqui, ó, eu tenho o modelo. Estão vendo o cursor? Eu tenho aqui um modelo pudim de passa. Então, uma grande esfera carregada positivamente em sua superfície, eu tenho os corpúsculos, minúsculos corpúsculos que por ele foi denominado de elétrons, incrustados nesta superfície. Como havia repulsão devido às cargas negativas, toda essa massa positiva era então preenchida por pequenos corpúsculos denominados de elétrons. Então, o átomo era uma esfera positiva, estando os elétrons dispersos nela. O número de elétrons seria tal que a carga total do átomo seria 0. Então, você tinha um número total de elétrons ali para que ocorresse a neutralidade do átomo. Então, aqui a gente tem um panetone, né, pessoal? Não é bem um pudim de passas, tá? Mas esse modelo ele ficou conhecido como modelo pudim de passas. E o de Dalton, então, ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Então, com o Thomson, a gente teve um grande avanço, um avanço imenso. Olha, de Dalton, ó, de Leucipo e Demócrito, que só falaram que não tinha embasamento científico nenhum, não tinha experimento nenhum, que toda a matéria era feita de pequenas partículas indivisíveis denominadas de átomo. Ficou isso na história um tempão. Depois veio Dalton. Então, Dalton, para explicar algumas coisas que eram observadas nas reações químicas, ele fez alguns experimentos e propôs um modelo. Aí, esse modelo, sim, tem embasamento científico. Para Dalton, então, o átomo era uma partícula maciça, indivisível, indestrutível e neutra, tá? Então, indivisível, indestrutível e imutável, aquilo que não pode ser mudado. Aí veio Dalton com os estudos, né, da radioatividade, do eletromagnetismo, coisas que o modelo de Dalton já não conseguia explicar mais. Thomson entrou, então, com o experimento com a ampola de raios, de tubo de raios catódicos, né, com a ampola de Crookes, e ali ele colocou um gás rarefeito e aplicou uma alta voltagem. E verificou que ao passar uma alta voltagem, esse gás emitia um feixe luminoso que ia em direção ao ânodo. Então, ele saía do cátodo em direção ao ânodo. Lembrem-se, então por isso ficou chamado de tubo de raios catódicos, porque o feixe ele saía do cátodo em direção ao ânodo. E o cátodo é o polo negativo, então ali ele era carregado negativamente em direção ao positivo. Então ele era atraído por uma placa carregada positivamente, por isso que ele falou que aquele feixe luminoso era formado por pequenos corpúsculos de carga elétrica negativa. E a estes corpúsculos ele deu o nome de elétrons. Então, ele propôs um modelo, ficou conhecido como modelo pudim de passas. Retomando, né, pessoal? Uma grande massa homogênea carregada positivamente e com um número total de elétrons, que são partículas de cargas negativas, de modo incrustados em sua superfície, de modo, então, a manter a neutralidade desses elétrons. Então, a nossa primeira parte, a nossa primeira aula sobre modelos atômicos, eu vou finalizar aqui, tá, pessoal? Depois, a segunda parte da nossa aula, eu vou vir com Rutherford e Bohr. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau!